Se você é daqueles que não entendem por que acontecem tantos acidentes aéreos e mesmo assim eu sempre falo que a aviação está cada vez mais segura, esse vídeo é para você. A verdade é que as aeronaves modernas têm muitos sistemas que aumentam a segurança do voo. São muitos, então não daria para falar de todos aqui. Mas eu vou listar alguns dos principais, ordenados pela data de criação ou implementação. Você vai se surpreender como alguns deles já existem há muito tempo. Vem comigo e acompanhe aqui os top 10 equipamentos de segurança na aviação. Bora voar? O piloto automático, ao contrário do que muitos pensam, não tem como objetivo aumentar o conforto do piloto. O seu objetivo principal é aumentar a segurança em voo. Uma das mais importantes invenções da aviação, o piloto automático, foi desenvolvido por Lawrence Sperry em 1912 e demonstrado em 1914 em Paris, na França, no Concours de la Sécurité en Aéroplane. Sperry pilotou um hidroavião Curtiss C-2, demonstrando a capacidade do sistema de controlar a aeronave sem que suas mãos estivessem nos controles. Este evento marcou um avanço significativo na segurança de voo e o início da automação na aviação. O PA de Sperry utilizava giroscópios para manter automaticamente a direção e a atitude da aeronave, reduzindo a carga de trabalho do piloto. Em 1918, Lawrence Sperry se casou com a atriz de cinema Winifred Allen, e a Flying Magazine relatou que eles foram o primeiro casal a fazer uma lua de mel aérea, graças ao seu piloto automático. Então, para alguns, Lawrence também tem o crédito de ter sido o fundador do Mile High Club. Mas isso é assunto para outro vídeo, né? A invenção de Sperry permitiu que o piloto se desprendesse dos controles e se concentrasse em outras tarefas, o que incrementou em muito a segurança em voo. Mas Sperry também é acreditado pelo desenvolvimento de outro equipamento fundamental para a segurança de voo, o horizonte artificial. O horizonte artificial, também conhecido como indicador de atitude, é um instrumento que informa ao piloto a orientação da aeronave em relação ao horizonte. Em essência, o horizonte artificial inclui uma aeronave em miniatura simbólica, montada de forma que pareça estar voando em relação ao horizonte. Um botão de ajuste move a aeronave para cima e para baixo, para alinhá-la com a barra do horizonte. A metade superior do instrumento é azul, para representar o céu, enquanto a metade inferior é marrom, para representar o solo. O índice de inclinação na parte superior mostra o ângulo de inclinação da aeronave. As linhas de referência no meio indicam o grau de inclinação, para cima ou para baixo, em relação ao horizonte. O coração do horizonte artificial é um giroscópio que gira em alta velocidade, a partir de um motor elétrico ou pela ação de um fluxo de ar, empurrando as palhetas de um rotor. O fluxo de ar é fornecido por um sistema a vácuo, acionado por uma bomba ou um venturi. O giroscópio é montado em um suporte duplo, que permite que a aeronave se incline e role enquanto o giroscópio permanece verticalmente alinhado. Giroscópios a vácuo são suscetíveis à contaminação e vazamentos no sistema, o que pode resultar em indicações imprecisas. Dependendo da idade do instrumento, ele pode ter limitações nos graus de inclinação que consegue exibir. Unidades mais novas não apresentam esse problema. Horizontes artificiais elétricos utilizam um giroscópio acionado eletricamente, em vez de um sistema a vácuo. Eles são comumente usados como um instrumento de reserva, com alimentação por bateria para o caso de falha do indicador principal. Geralmente, eles não apresentam as mesmas limitações das unidades a vácuo, mas possuem uma alavanca para prender o giroscópio durante as manobras, evitando um processo demorado de ajuste. A nova regulamentação da FAA permite a substituição de um instrumento acionado a vácuo por uma versão eletrônica para uso primário. Isso significa que horizontes artificiais digitais podem fazer parte de uma instalação padrão em um Glass Cockpit. As versões digitais não têm restrições de rolagem ou arfagem e contam com bateria de reserva para o caso de falha do sistema elétrico da aeronave. O meu avião tem um horizonte artificial desse tipo, um G5 da Garmin.
A invenção das botas anti-gelo para asas de avião é creditada a William Gear, que trabalhou para a B.F. Goodrich Corporation no final da década de 20 e início da década de 30. O trabalho de Gear levou ao desenvolvimento das botas pneumáticas, usadas para quebrar e remover o gelo das asas de aeronaves. As aeronaves modernas utilizam 3 métodos diferentes para combater o gelo. Em primeiro lugar, existem as bolsas pneumáticas, que se inflam no bordo de ataque das asas de forma a quebrar o gelo que se forma ali. Como ele não impede a formação do gelo, mas apenas evita que ele se acumule, esse sistema é conhecido como de-icing, ou degelo. Em segundo lugar, existem os sistemas baseados no aquecimento das superfícies onde o gelo se forma. Esse aquecimento pode ser feito por via elétrica, normalmente utilizado no para-brisa, no tubo pitot e nas hélices, ou via gases quentes do motor, geralmente utilizado nas entradas de ar dos motores. E por fim, existe o sistema baseado no fluido anti-ice, que é liberado sobre as asas em voo quando há formação de gelo. Esse anti-icing é composto de fluidos à base de glicol para prevenir a formação de gelo nas superfícies da aeronave durante o voo. Isso é diferente do de-icing aplicado em solo, que se concentra na remoção do gelo já formado. Esses fluidos reduzem o ponto de congelamento da água, impedindo que ela se solidifique e se transforme em gelo. Alguns fluidos também são projetados para revestir a superfície da aeronave, criando uma película protetora que impede a aderência do gelo. Muita gente fica horrorizada só de pensar na possibilidade do piloto de uma aeronave passar mal e não conseguir pousar. Isso já aconteceu algumas vezes, e se você quiser ver um bom exemplo do que pode acontecer nessas situações, assista esse vídeo aqui no canal. É uma das melhores histórias para mostrar a importância dos controladores de voo. Já existem sistemas bastante modernos que podem ser instalados em aeronaves de pequeno porte, que literalmente declaram emergência, procuram a pista mais próxima e pousam o avião sozinhos. Mas o que pouca gente sabe é que esse tipo de sistema já existe há muito tempo. Em 23 de agosto de 1937, no Wright Field, em Dayton, Ohio, 2 aviadores do Exército, os capitães Crane e Holloman, juntamente com um civil chamado Raymond Stout, decolaram em um C-14B que transportava instrumentos e rádios desenvolvidos por Crane. Ao redor do aeroporto havia 5 radiofaróis e assim que os receptores a bordo da aeronave foram ligados, o avião iniciou uma descida e pousou sem auxílio da tripulação. Esta foi a primeira demonstração bem-sucedida de um pouso automático e rendeu a Crane e Holloman o troféu Mackay de 1937, juntamente com a Distinguished Flying Cross, agraciada por ninguém menos que o Major-General Happy Arnold. Para quem não sabe, o General Arnold foi um dos primeiros pilotos militares do mundo. Só para dar uma ideia, ele aprendeu a voar com os irmãos Wright. E por incrível que pareça, tinha medo de voar, mas conseguiu superá-lo e acabou sendo o principal responsável pela expansão da Força Aérea dos Estados Unidos. O troféu Mackay, criado em 1911, é concedido anualmente pela Força Aérea dos Estados Unidos para o voo mais meritório do ano. Foi esse troféu que os inventores do Autoland receberam. Como será que os pilotos descobrem que o motor está pegando fogo? Os primeiros sistemas de alarme de incêndio começaram a ser desenvolvidos na década de 30. Na Segunda Guerra, um dos primeiros aviões a contar com esse sistema foi o B-25. Depois seguiram o C-47, o B-26, o B-29, o B-36 até o jato F-86. Os sistemas mais modernos de detecção de incêndio em aeronaves funcionam através de 3 conceitos básicos. O primeiro é através da utilização de 2 barras de metal colocadas juntas. Essas 2 barras são construídas com materiais diferentes, com diferentes coeficientes de dilatação. Então, quando essas barras são aquecidas pelo fogo, elas se dilatam de forma diferente. O sistema detecta essa diferença e os instrumentos do painel mostram a existência do fogo.
O segundo método é através da utilização de um cabo com um núcleo de material e um revestimento de outro material, com uma resistência elétrica diferente. O interior do cabo é conectado a um sensor que mede a energia elétrica. Quando uma carga elétrica é aplicada no exterior do cabo, apenas uma pequena carga chega ao seu núcleo. Mas à medida que a temperatura aumenta, a resistência do revestimento externo desse cabo diminui. Então, uma carga maior de eletricidade chega ao núcleo do cabo, o que aciona o sensor de fogo. O terceiro método funciona com base na utilização de dois compartimentos de gases diferentes. Existe um sensor de pressão entre os compartimentos desses dois gases. Quando a temperatura aumenta, um dos gases se dilata mais do que o outro, alterando o diferencial de pressão entre os dois compartimentos, o que aciona o alerta de fogo. Está gostando de conhecer um pouco mais sobre os equipamentos de segurança na aviação? Então não se esqueça de apoiar o crescimento do canal. Você pode se tornar membro do Bora Voar, basta clicar no botão Seja Membro ou clicar no botão Valeu. Mas vamos continuar porque ainda tem muita coisa para falar sobre a segurança na aviação. O radar meteorológico é um tipo de radar usado para localizar precipitação, calcular seu movimento e estimar seu tipo, se é chuva, neve, granizo, etc. Os radares meteorológicos modernos são, em sua maioria, radares Doppler, capazes de detectar o movimento das gotas de chuva e a intensidade da precipitação. Durante a Segunda Guerra Mundial, operadores de radar notaram reflexos de precipitação, chuva, neve, etc., em suas telas de radar. Após a guerra, cientistas e engenheiros começaram a explorar o uso do radar para monitoramento e previsão do tempo, dando origem aos modernos radares meteorológicos. A tecnologia de radar meteorológico para a aviação foi desenvolvida principalmente nas décadas de 50 e 60. Ao contrário do radar meteorológico terrestre, que é configurado em um ângulo fixo, o radar meteorológico aerotransportado precisa compensar os movimentos da aeronave. Então a antena é conectada a um giroscópio. Dessa forma, o piloto pode definir um ângulo de inclinação da antena que o giroscópio o manterá na direção correta durante as manobras de voo. O Sistema de Alerta de Proximidade do Solo, GPWS, foi inventado pelo engenheiro canadense Donald Bateman. Bateman, trabalhando na Honeywell, desenvolveu o GPWS no final da década de 60 para alertar os pilotos sobre o perigo iminente de colidir com o solo ou com um obstáculo. A FAA começou a exigir o GPWS em aeronaves em 1973. O GPWS original utilizava radioaltímetros para medir a distância vertical da aeronave ao solo e alertar os pilotos quando estavam muito próximos deste. No entanto, apresentava limitações no alerta de terreno à frente. Por exemplo, se a aeronave estivesse voando em direção a uma montanha, o alerta só seria dado quando já não havia mais tempo para o piloto desviar. Por isso, na década de 90, foi criado o EGPWS, Enhanced Ground Proximity Warning System. O EGPWS incorporou um banco de dados digital do terreno e navegação por GPS. Isso permite que o sistema forneça alertas antecipados para o piloto sobre perigos potenciais ao longo de sua trajetória de voo. O EGPWS desempenhou um papel crucial na redução de acidentes do tipo CFIT, em que uma aeronave sob o controle do piloto colide inadvertidamente com o solo. A Flight Safety Foundation declarou que Bateman pode ter salvado mais vidas do que qualquer outro indivíduo na história da aviação. O Sistema de Alerta de Tráfego e Prevenção de Colisões, TCAS, é um sistema que ajuda a prevenir colisões em voo, alertando os pilotos sobre potenciais ameaças de aeronaves próximas. Ele funciona interrogando os transponders de outras aeronaves para determinar sua posição em caso de colisão iminente, emitindo alertas e, em alguns casos, recomendando manobras evasivas. Quando uma possível colisão é detectada, o TCAS emite um alerta de tráfego para o piloto. Se a ameaça for grave, ele também pode emitir um alerta de resolução, recomendando uma manobra vertical, suba ou desça.
A FAA, a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos, determinou que aviões comerciais no espaço aéreo dos Estados Unidos fossem equipados com o TCAS após uma série de colisões aéreas, particularmente em 1986, quando um DC-9 da Aeroméxico colidiu com um Piper Archer de 4 lugares. Outros países seguiram o exemplo, e o TCAS agora é amplamente implementado em aeronaves comerciais. Aí você pode me perguntar, se todas as aeronaves comerciais nos Estados Unidos utilizam o TCAS, por que ocorreu o choque entre um helicóptero Black Hawk e uma aeronave Bombardier da American Airlines na final para o pouso do aeroporto em Washington, no dia 29 de janeiro? Excelente pergunta. Eu também não sei. Vamos ter que esperar o relatório final do acidente. Quem sabe sai um vídeo aqui no canal também. Não confunda auto brake com o sistema ABS que existe nos carros hoje. O ABS apenas evita que as rodas travem, mas não para o carro automaticamente. Os grandes aviões também têm ABS, mas o auto brake, ou freio automático, é um sistema de frenagem automática, projetado para desacelerar os aviões durante pousos ou decolagens abortadas. O sistema de freio automático assume o controle aplicando automaticamente a pressão de frenagem. Ele pode ser configurado para uma desaceleração mais rápida ou mais lenta. Na maioria dos casos, uma taxa de desaceleração mais lenta é preferível, porque reduz o estresse nos freios, pneus e trem de pouso da aeronave, além de ser mais confortável para os passageiros. O piloto seleciona um nível de desaceleração, por exemplo, 1, 2, 3 ou máximo, e o sistema aplica automaticamente os freios para manter essa taxa, mesmo quando reversores de empuxo e spoilers estão acionados. Os pilotos sempre podem usar os freios manuais do avião. O problema com os freios manuais, porém, é que eles não conseguem atingir a mesma taxa de desaceleração. Com os freios automáticos, o avião desacelera de forma mais uniforme. Outro benefício dos freios automáticos é que eles permitem que os pilotos realizem outras tarefas enquanto pousam. Freios automáticos também são usados para decolagens abortadas. Se o piloto decidir abortar a decolagem, os freios automáticos são ajustados para máximo, para fornecer a desaceleração máxima. Também vale a pena notar que as distâncias de parada são mais consistentes com os freios automáticos. Isso ocorre porque os freios automáticos aplicam uma pressão de frenagem uniforme e constante. Como resultado, os pilotos podem prever melhor onde o avião irá parar. O piloto pode anular manualmente os freios automáticos aplicando os pedais, desativando o sistema. Opa, peraí, não vai embora ainda porque falta um dos equipamentos mais importantes. E eu coloquei mais um equipamento bônus. Não deixe de assistir até o final. Aproximadamente 40% dos acidentes fatais da aviação geral são causados por perda de controle, sendo a maioria deles por stall. Leonard Green, em meados da década de 40, inventou um dispositivo de alerta de stall de aeronave. Seu projeto incluía uma buzina de bicicleta e outros componentes um tanto quanto incomuns, alimentados por pilhas de lanterna. Ele registrou a patente do dispositivo em 1944. Ele desenvolveu o dispositivo após testemunhar um acidente de aeronave causado por um stall, percebendo que os pilotos precisavam de uma maneira de detectar quando o fluxo de ar estava se descolando da parte superior das asas. A invenção de Green foi um passo pioneiro na segurança de voo. Stalls podem ocorrer em qualquer velocidade, mas apenas em um ângulo de ataque, o ângulo de ataque crítico. A velocidade muda com inúmeras variáveis: peso, fator de carga ou carga G, centro de gravidade, densidade do ar, contaminação da asa por gelo, etc. Mas o ângulo de ataque da asa é o fator crítico para determinar a proximidade da aeronave de um stall aerodinâmico. Portanto, um sensor de ângulo de ataque é o melhor sistema de alerta para o stall. Em voo de cruzeiro, a aba é empurrada para trás e para baixo pelo vento relativo que passa sob a asa. À medida que o ângulo de ataque aumenta, o fluxo de ar empurra a aba para frente e para cima.
Nesse ponto, um microinterruptor fecha e o aviso de stall é ativado. Os sistemas de aviso de stall mais modernos incluem a posição do flap, aviso de acúmulo de gelo, aviso da posição do trem de pouso e assim por diante. O peso sobre as rodas é usado para desativar o sistema no solo. Em aeronaves de linha aérea, o aviso de stall é acrescido de um stick shaker. É muito barulhento e a combinação da vibração e do ruído geralmente desperta qualquer piloto. O stick shaker vibra o manche para simular a sensação de um stall que se tem em aeronaves pequenas. Assista nesse vídeo aqui como é o stall em uma aeronave pequena. Recentemente eu contei aqui no canal a história do piloto que desmaiou por causa da intoxicação por monóxido de carbono. A história tem um final muito interessante, não deixe de assistir. Por causa dessa história, eu decidi incluir mais um equipamento de segurança da aviação moderna. É o bônus do vídeo de hoje. Embora a data exata da invenção de um detector de monóxido de carbono para a aviação não seja conhecida, o conceito e o uso de tais dispositivos já existe há algum tempo. Em 1925, Chester Gordon e James Lowe, que trabalhavam na AT&T, inventaram um detector de monóxido de carbono. O detector combinava um reagente, o cloreto de paládio, e uma solução em um frasco de vidro coberto com algodão absorvente. Ele foi projetado para detectar monóxido de carbono em espaços confinados, como em bueiros, onde os trabalhadores da AT&T trabalhavam. O uso de detectores de monóxido de carbono na aviação evoluiu muito, levando a equipamentos eletrônicos mais precisos e confiáveis. O NTSB recomendou pela primeira vez detectores de monóxido de carbono para determinadas aeronaves em 2004, citando múltiplos acidentes relacionados à intoxicação por monóxido de carbono, ou CO. A Autoridade de Aviação Civil do Reino Unido já tornou obrigatório o uso de detectores ativos de CO em aeronaves com motor a pistão a partir de 1º de janeiro de 2025. Nos Estados Unidos, o foco da regulamentação, por enquanto, está em detectores de CO ativos obrigatórios apenas para alguns tipos específicos de aeronaves. A tendência é que eles se tornem obrigatórios para todo tipo de aeronave com cockpit fechado em muito breve. Se você quiser adquirir um para a sua aeronave, o que eu recomendo muito, é só clicar no link aqui na descrição do vídeo. Viu só quantos equipamentos existem para tornar a aviação cada vez mais segura? Então, bora voar?